Revista CBN. Comportamento. Será que nós precisamos ser perfeitos, sermos perfeitas para sermos amados pelos nossos filhos? Aliás, o que é ser perfeito? O que é essa perfeição? Eu própria, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, sempre caio nesta armadilha. E buscando um pouquinho de informação a respeito desse assunto, hoje aqui no Revista CBN trazemos este especialista em educação de crianças? Não, educação de pais e mães. Ele trabalha com isso e veio para cá no Revista CBN ajudar um pouquinho a gente. Léo Freiman. Muito obrigado por Boa me receber. tarde. Muito feliz de estar aqui. Eu no story que eu fiz na entrada, falei, tô vindo aqui nessa que é quase que uma segunda casa já para mim. É verdade. Eu venho sempre muito feliz e saio mais feliz ainda. E eu gostei do que você falou. Muitas pessoas me perguntam, Léo, mas você trabalha com educação de crianças? Não. Eu trabalho com educação daqueles que educam as crianças. Perfeito. Léo, e essa história, outro dia eu estava vendo os teus conteúdos na internet mesmo, eu sigo sempre, pais e mães sempre encaminham, eu encaminho tuas coisas, recebo coisas de pais e mães da escola e por aí vai. E você falava de um assunto que me chamou muito a atenção, que é a respeito disso, a mãe perfeita. E me pegou de jeito, encaminhei para todo mundo. Acho que às vezes a gente assiste e se dói até um pouco, né? E me conta um pouquinho, o que é isso? Então, Petra, sabe aquela mãe que é fofa, calma, engraçada, magra, que faz pole dance, que sabe tudo de cabala, que é amistosa, culta, que tem um monte de amigos e que assim, ela já encontrou a serenidade Nirvana. nesta vida. Então é a mãe que não tem filhos. Exato, não tem filha. Ou escreveram nos teus comentários, é a mãe de pet. Mãe Exato. de pet também. Então, e tá vou te certo. falar, olha que interessante, Petra. As pesquisas mostram, e você que é mãe que está assistindo, é muito importante você entender isso. As pesquisas mostram que quando nós assistimos alguém tropeçando na rua, dando uma palestra e gaguejando, passando por situações embaraçosas, a enorme maioria das pessoas é acolhedora. A esmagadora maioria das pessoas, quando vê alguém se dando mal, tem um sentimento de compaixão, de caridade, de benevolência. Então, em algum momento na história, a narrativa antifeminista explodiu. Porque, veja, olha o que estava acontecendo no mundo. Feminismo, empoderamento feminino, as mulheres crescendo, tomando vários espaços na sociedade. Volta uma narrativa da mãe perfeita, magra, legal, que posta cabelo. Veja, e as redes sociais amplificam muito isso, porque na rede social, via de regra, você compara a tua vida real, boa, imperfeita, né? Com a vida maravilhosa que todo mundo posta. Porque a pessoa sai do cabeleireiro, posta aquele cabelo assim, aí posta o filho marcando o gol, posta a filha que passou no vestibular, posta a mesa feita daqui a pouquinho no Natal com 38 pessoas. Fala, nossa, tô eu aqui, meu marido, nossa, a gente sobrou. Então, assim, a rede social cria uma ideia de que há uma vida perfeita, maravilhosa, incrível, e que só você não faz parte. Então você já sente uma porcaria. Notícias muito pesadas o tempo todo também atormentam o ser humano normal, que fala, puxa, eu não dou conta da vida. Nossa psique, né, Léo? E aí tem um terceiro fator. Especialmente para a mulher, com o etarismo que a gente vive na sociedade. Né? Para quem não sabe o que é etarismo, você que talvez não conheça essa palavra, é o preconceito com as pessoas com o passar da idade, né? Etarismo veio de etário, a pessoa que vai avançando com a idade. Na nossa cultura, em vez de ser vista como uma sábia, ela vai sendo vista como uma pessoa que pode ser descartada. Então, some todos esses fatores, cria-se a narrativa da mãe perfeita, tá? E aí o que acaba acontecendo? A mulher começa a entrar em dívidas descabidas de culpas indevidas. Totalmente, Léo. Então, veja, não há mãe perfeita, porque não há pai perfeito, porque não há professor perfeito, porque não há vida perfeita, Petra.
é a tarefa mais difícil da existência humana, a mãe. Aí você fala, mas mais que o pai? Sim, mais que o pai, porque vamos e convenhamos. O mundo mudou, os pais estão mais participativos, os homens estão mais legais. Mas, cara, quem leva o filho no dentista? Quem é que cuida de levar a sogra no ginecologista? Quem é que cuida da fralda do idoso, da família? Quem é que leva a criança na terapia, na fono? Quem é que vai na reunião da escola, que chama reunião de pais e mestres, mas quem vai é a mãe? Então, vamos e convenhamos. Não, nos grupos de mãe, de WhatsApp, 90%. Agora está começando o pai a entrar, mas 90% são as mães. Tá, tem 10% de pais, maravilhoso, Ótimo. lindo, avançamos. Legal, mas 90% o homem hoje mudou. Mas vamos lá. O peso está em cima da mãe. E o que acaba acontecendo? Fica essa culpa de que eu tenho que ser legal. E tem um problema que a mulher não percebe, que as mulheres competem umas com as outras. E eu ia homem te falar, é assim. nesse momento, Homem é assim. Se eu vejo um amigo meu, isso. se eu vejo um amigo meu mandando bem, eu falo, pô, parabéns. Pô, você tá bonitão. Nossa, trocou de carro. Que legal. É muito comum, eu ouço isso no consultório, que se uma mulher vê a outra com o cabelão, esse cabelo não é dela. Vê com o bumbum bacana, isso aí é silicone. Vê ela que trocou o carro, isso aí, o que ela fez para conseguir isso aí? Terrível. Então, existe, e isso, de novo, é uma construção antropológica da mulher odiar a mulher. Por quê? Porque desde a invenção do patriarcado, as deusas, as sábias, as anciãs, as mulheres foram todas destroçadas. Então, não temos ícones grandes, tá? Que reforcem a importância da mulher. Aí a mulher fica se sentindo como o elemento menos. Veio a psicanálise com a babaquice de que a mulher tem inveja do pênis. A mulher não tem algo. A mulher é o ser da falta. E a mulher acreditou nisso. E aí vem as propagandas de revistas femininas com editoras mulheres criando uma ideia de corpo imperfeito. Então, você entende que tem toda uma construção sócio-histórica, política, antropológica, e que hoje explodiu. Só que, o que acontece? Esse circo todo bizarro, que machuca, massacra o feminino, hoje chegou numa proporção tão insuportável que a mãe compensa isso como explorando, expondo o filho perfeito na internet. Eu te convido, você que está me assistindo aqui pelo Instagram, você que está nos ouvindo na CBN, você que está vendo a gente no YouTube, enfim, você que está aqui com a gente. Pega agora o teu WhatsApp, Petra, o teu WhatsApp e entra em 3 amigas tuas. Várias, sabe o que você vai ver? Você não vai ver o que ela leu, o que ela comeu, o que ela fez, o que ela pensou, o que ela criou, o que ela realizou. Sabe o que você vai ver? Filho, 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 filho. Então você tem uma anulação da mãe, da mulher, da pessoa, entende? Da cidadã. Agora, Léo, como que é fazer? Porque o sistema, ele retroalimenta isso, tá? Sem dúvida. Tenho 2 filhos. Eu lembro a minha pequena, com 5, 6 anos, eu já percebia comentários das mães, claro, meu círculo mais de mulheres, alimentando certos padrões estereótipos já nas crianças. Exato. E aí ficava chocada, aí a tendência da gente é procurar meio quem a gente faz como parte a gente, do meio, né? Entra um pouco isso mesmo. Exato, você vai ali trafegando, né, nas turmas. Exato. Tá, como é que você entende que isso tá fazendo mal para as mães, mulheres principalmente, que vão te procurar, esgotadas provavelmente, e eu queria muito saber como que é dar passos para fazer diferente, para ter uma outra cultura. Hoje eu tenho um grande amigo meu, o Marcos Knobel, que é o vice-presidente do Einstein, um cara que me cuidou a vida inteira, amigo meu de alma. Ele, como cardiologista, ele fala, nunca foi tão frequente o número de problemas cardíacos em mulheres. Há 30, 40 anos atrás isso não existia. E o estresse não vem do trabalho. Vem sabia? do cotidiano. Eu vou te contar uma pesquisa interessante da Kelly McGonigal. Você acha que o estresse faz mal? Não deveria fazer, não, deveria ser mas normal. Você acha que o estresse faz mal? Então, normal, o estresse faz mal para quem acha que o estresse faz mal. E eu vou te explicar o que eu estou dizendo com isso. Olha que interessante. Quando uma pessoa está envolvida com o estudo de algo
uma preparação para uma atividade esportiva, um trabalho que é relevante, ou seja, quando a gente faz algo que tem um propósito, a gente se cansa, mas não fica estressado. Não mesmo. Então, o que que acontece? Hoje, a educação de uma criança não ficou mais baseada por um propósito. Ela ficou baseada por um drive narcisista de perfeição. Perfeito, Por isso que eu Léo. estou fundando aqui, né, esse movimento que eu tenho falado tanto do resgate da mãe chata. Porque toda pessoa de sucesso tem mãe chata. Meu filho Eu olhou não essa conheço semana pra mim. nenhuma. Olhou assim com muita raiva. Ah, Ele olhou assim pra mim, no fundo dos meus olhos. Falou assim, chata. Pegou um papel, uma canetinha vermelha e desenhou assim toda a raiva dele no papel. Eu olhei e falei, nossa, ele tá com muita raiva mesmo. sim, e tá tudo bem. Tá tudo bem, O que né? que acontece? Há 20, 30 anos atrás, a tua mãe, se você manifestasse isso, o que que ela ia dizer? Sou mesmo e vai tomar banho. É. A mãe não tinha medo do filho. Por isso que o mundo funcionava. A gente hoje criou uma narrativa, Pétria, que lei, regra, limite, horário, valor, hierarquia, disciplina, palavra, combinado, pontualidade, tudo isso não é legal. Nós temos que fazer o filho feliz. Só que olha que loucura, a gente está trocando felicidade por prazer e prazer por vício. Nós estamos viciando, enlouquecendo as nossas crianças. É verdade. Nunca tivemos tantas crianças com ansiedade, com depressão, com solidão, com autolesão. Nunca tivemos tantas crianças obesas, sedentárias, viciadas em tela, com baixo engajamento escolar, anestesiadas, crianças que assim... Nunca tivemos tantas crianças e adolescentes com uma saúde mental depauperada. E o resgate de tudo isso começa com a mãe batendo no peito e falou, sou chata mesmo e vai tomar banho. Porque eu sou frontalmente contra essa passação de pano que cria uma dívida descabida, de uma culpa indevida em cima da mulher, de que ela tem que ser legal com a criança. Não, você tem que ser leal à criança. Educar não é sobre ser legal. Perfeito. Não dá para ser um bom líder, um bom chefe, um bom técnico de futebol, uma boa mãe, um bom pai, um bom professor, sendo legal. Por quê? Educar, aprender a tocar um instrumento, ser um atleta, ser um bom profissional. Tem Agora, hora o que é que cansativo, que é acontece? chato, que é duro. Outro dia, eu tava conversando com uma amiga, ela me... meio Léo Freiman, assim, essa amiga, né? Eu tava querendo incentivar meu filho a ir para esses encontros de jovens. Ele tem 6 anos, então são Tá. esses encontros de jovens que cuidam de jovens, né? Aham. Então, e a minha filha mais velha vai. E eu falei para essa amiga, falei, eu não tenho certeza se ele quer. Ela falou, tem coisa que Não tem que querer, escolha. mano, não tem que Eu falei, querer. nossa, baixou o Léo Freiman aqui e mandei o cara. O cara começou a ir e vai até pro acampamento agora. Então, veja, Ele ó, exato, embalou. esse é o ponto. Então, ó, olha que interessante, ó. Pega os 3 dedos do meio e entende de uma vez Vamos por lá, todas gente. o ciclo do mal, para interrompê-lo, o ciclo vicioso do mal. Ó, nesse dedo aqui tá felicidade, no dedo do meio tá prazer e nesse dedo aqui tá vício. Felicidade, prazer e vício. Isso. Quando você quer que o seu filho seja feliz a qualquer custo, você começa a buscar atalhos de prazer. Então você dá comida, 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 ou deixa na tela, na tela, na tela, ou dá liberdade, 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 que é um baita atalho. Atalho. E isso atende, sabe o que? É o teu narcisismo como mãe. É você que está carente. É você que está com medo. É você que está insegura. É você que está mal com o teu marido e quer criar um filhinho aliado a você. É você que não está legal com a tua carreira, com a tua vida, que está se sentindo vazia ou desconectada de si. E fala assim, ai, quer saber, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Já que eu não estou dando conta de ser eu mesma, já que meu casamento está uma porcaria e eu não sei nem por onde começar, já que eu tô com 40 anos e não sei quem eu sou, e eu tô fazendo 38 e eu já me acho velha, em vez de eu ir numa terapia, procurar um pastor, um rabino, um padre, procurar espiritualmente um filósofo, enfim, em vez de dar conta da minha angústia existencial, da minha falta, eu pego o filho como meu totem narcísico, é meu bonequinho de disfarce, é um fantoche.
Então, meu filho vai ter que ser absolutamente feliz o tempo todo e a qualquer custo. Então, ai do professor se der uma bronca. Ai do zelador se mandar arrumar a brinquedoteca. Ai do professor de tênis se mandar ele pegar a bolinha. Ai do médico se não der um laudo para o meu filho poder ter facilidades na escola. Então eu começo a dar cada vez mais momentos de prazer. O prazer dispara no cérebro, Petra, isso é muito importante entender, né? O prazer dispara no cérebro uma substância chamada dopamina. Todo mundo já ouviu falar da dopamina, que ela tem duas funções. Uma, ela dá uma sensação de felicidade e ela faz com que a gente procure mais. Então isso vale para tudo. Você come um pedaço de pizza, você está dormindo. Qualquer coisa que te dá prazer, você vai querer mais. O ser humano quer ter prazer e evitar o desprazer. Então o que acontece? A dopamina tem esse mecanismo. Você começa a ficar no craving, no buscar cada vez mais. E aí entra no vício. Então isso vale para tela, para comida, para cigarro, para bebida, para sono, para não fazer nada. Então, é por isso que eu falo, ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser um bom líder, inclusive de nós mesmos, é entender que tem horas que eu não quero, mas é bom, então eu faço mesmo assim. Ou eu quero, mas não é bom, eu não faço mesmo assim. Porque, Petra, isso é do budismo, isso é da cabala, isso é do cristianismo. Todas as tradições religiosas e filosóficas da humanidade mostram o seguinte: se você não domina a si mesmo, você não vai dominar coisa nenhuma no mundo. O autodomínio, a autogestão, a autoconsciência é o elemento mais determinante da construção numa vida boa. Agora, esse autodomínio, essa capacidade de eu quero, mas eu não vou mesmo assim. Eu não quero, mas eu vou mesmo assim. Esta tal da autonomia não vem de graça na natureza. A criança não tem isso sozinha, com o tempo, no abandono, entregue a si mesma. Isso é construído por pai, por mãe. Isso é construído na escola. Olha que legal essa mensagem da ouvinte aqui. Ela não colocou o nome, ela fala assim: Petra, nunca pedi pro meu filho tomar banho, sempre mandei, sem discussão, no máximo 2 vezes. Aquela 3, 2, 1, vai! Ela fala assim: hoje ele é um atleta, 26 anos, educado. Ela fala assim: filho único de mãe solteira. Tinha que dar certo. Isso, não tem plano B. Tem plano não B. tem plano B. Não tem como apelar para nada, né? Perfeito, que bom, parabéns, é isso aí. Tem horas que tem que, não é para negociar tudo. Eu vou tirar dúvida aqui, porque outro dia eu até lembrei de você e citei você também numa reunião que a gente teve de pais e mães. Uma mãe muito preocupada, porque ela estava se sentindo fazendo terrorismo com o filho, dizendo, ela fala, eu não queria parecer que eu tô fazendo terrorismo com ele, de falar para não usar telas, a criança com 7 anos. Terrorismo é deixar na tela. Então, terrorismo é abandonar na tela. Ela não tinha permitido, mas ela ficava preocupada com o fato de, até a própria criança falar, mamãe, olha aquela criança ali, ó, com 7 anos tá com o celular, olha aquela lá. E ela tava temerosa desse comportamento dela tá sendo muito alarmista e tal. Pétria, a forma contemporânea de abandono, a forma atual de abandono é largar a criança na tela. Então, assim, hoje tem tantos estudos científicos mostrando que o excesso de telas, já a gente pode falar de qual o tempo ideal, tem tanta pesquisa científica mostrando que o excesso de exposição a telas atormenta o cérebro, nos faz encurtar a nossa capacidade de prestar atenção. Porque, veja, qual o problema da tela, Pétria? Na tela, via de regra, a gente tem uma atenção exógena para fora e difusa. Difusa. O tempo todo eu estou olhando uma coisa, eu estou olhando outra, eu estou olhando outra. E o que acontece? Eu não aprofundo em nada. Então eu vou acostumando o meu cérebro a olhar para fora e ficar disperso. Então a gente vive hoje uma pandemia de falta de foco. Então, é por isso que eu falei anteriormente dessa laudolândia que viraram as escolas hoje, porque assim, uma criança vai num médico ou num neuropsicólogo que não tem formação correta ou não tem ética. Porque depois de 5, 10 minutos de papo, ele dá um laudo para a escola dizendo que a criança tem TDAH e ela tem que ter tempo extra. Só que
O laudo, presta bem atenção, mãe, pai, presta bem atenção. O laudo precisa ter diagnóstico diferencial, precisa ver se não é uma ansiedade, se não é depressão, se não tem ali uma deficiência bioquímica, alimentar, vitamínica. 2, precisa ter teste padronizado feito. Testes como SNAP, teste como Conners, ou exame de ressonância ou tomografia. Ou seja, qual é o teste que você fez com o meu filho para saber que ele é incapaz de ter atenção? É isso. Qual é a rotina da família? Como é essa criança na escola? Porque, Petra, a verdade é a seguinte, tem muita criança que dorme com a tela, que não come, não tem vitamina, que acorda, nem toma um banho, já vai para a escola de jejum. Criança que é sedentária, que a empregada faz a lição de casa, tá? Que quando tem uma dificuldade, a mãe solta no grupo de WhatsApp, e aí por medo de perder o aluno, a diretora manda o professor facilitar o passapano. Então, a criança é mimada, é mal educada, é mal criada. E, Peter, sabe qual é a minha surpresa? Olha que legal, eu falo isso e falo nesse tom, porque eu fico louco mesmo. Para mim, o abandono é uma forma de violência. Eu também acho. Tá? É por isso que eu fico tão irritado, porque eu te dar um tapa na cara ainda é menos dolorido do que eu te abandonar. Tanto que até no sistema penitenciário, a pior punição a um preso é deixar ele na solitária. E o abandono, a criança sente que ela é uma porcaria, que ela não vale nada, que a mãe não se interessa. Quando você deixa um filho na tela, lá no coraçãozinho da criança, sabe o que fica? Minha mãe não se interessa, meu pai não se importa, ninguém me olha. É por isso que o Cristiano Nabuco de Abreu, que é o cara mais entendido desse tema no Brasil, ele manda muito bem quando ele fala: onde faltam afetos, sobram telas. Perfeito. Porque, por que uma criança quer tanto? Com 9, 10 anos é para dar tela, receio, o pai acha que não vai conseguir se comunicar com a criança. Para quê? Sabe como você se comunica com a criança? Olhando no olho da criança. Mas se eu quiser falar com meu filho durante a manhã na escola, você liga e fala com a orientadora. Nunca tive problema também. Gente, é sobre isso. A gente está vivendo hoje, como diz o Michel Demurger, uma orgia tecnológica. Tanto é que as pesquisas que ele faz... E, gente, ele é o maior estudioso dessa temática no mundo. O livro dele tem dezenas de páginas só de citações científicas. O excesso de tela, Petra, leva a irritabilidade. Por quê? Porque o teu limiar de paciência vai diminuindo. É só você olhar as pessoas debatendo na internet. Quando você não gosta de alguém, você lincha, ou você não segue mais, ou você deleta, ou você xinga. Então, você não aprende a dialogar. Você não aprende a conviver. E num mundo que a gente vai precisar... para as grandes questões de ajustes e de conversa, nenhuma questão do mundo vai ser resolvida por decreto. 2, a criança vai ficando mais rasa. E a gente vive uma cultura que os livros estão mais curtos, né? Os textos estão mais enxutos, as músicas, as letras das músicas. Outro dia eu estava ouvindo Bossa Nova. Olha uma letra da Bossa Nova, do samba, você tem uma história. Hoje as letras de músicas têm refrões. Então, a gente está vivendo um encurtamento da cultura. A criança hoje... mas vai ter a inteligência artificial, eu preciso preparar o meu filho para ser tecnológico. Não, oposto, é o que a gente sempre fala. Preparar ele para ser gente, Isso. porque é gente que vai... E outra, a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho, Petra, e sabe, olha o que é interessante. As profissões vão continuar existindo. Não é que não vai ter mais psicólogo. Só que vai ter psicólogo trabalhando com a inteligência artificial ou para a inteligência artificial. E se o meu filho não souber fazer as perguntas adequadas, as respostas estão lá, informação está lá. O que se trata hoje é de transformação. É isso que a gente tem que aprender a buscar. Léo Freiman, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui me inundando de mensagens neste programa. A gente vai fazer uma breve pausa, porque Léo Freiman continua comigo aqui. Léo, que é educador de pais e mães de parentalidade, entre outras coisas das quais o Léo fala. A gente vai continuar falando de telas aqui na sequência. Eu tenho muita pergunta para fazer para o Léo, mas como eu disse, né, muita gente mandando para mim aqui, assim, por exemplo, Ruth Lima, que eu costumo dizer que Ruth é a verdadeira ombudsman
ombudswoman desse programa, e a Ruth falou assim: nossa, Petra, que saudade que eu tava das entrevistas com o Léo, nosso companheiro. Olha só, desde Nós que ainda você... vamos ter a escola da família aqui, hein? É um sonho antigo mesmo, nosso. Nós a vamos gente ter. tem Quem que sabe ano batalhar que vem isso. vai acontecer. Verdade. E ela fala assim: é nosso companheiro, Léo, fala, desde antes de você ter filho, ela fala aqui. Ai, Esse que cara tá legal. cada vez melhor, diz aqui a Ruth. E aí, quem mais aqui? Uma ouvinte falou muito legal também, a Marisa, ela fala assim: Pétria, sou professora de educação física. Na sala de musculação, sala cheia de adultos ofendidos por ter que guardar o que usou ou por ter que evitar o celular durante o Meu treino. Deus. São esses adultos, são essas crianças das quais o Léo está falando aqui agora, são esses adultos que a Marisa hoje está lá enfrentando na sala de musculação. Você vê? A gente vai fazer essa pausa, eu vou jogar tudo isso pro Léo aqui na sequência dessa entrevista sobre educação, parentalidade, mãe chata, telas, diagnósticos, né, de atenção ou hiperatividade. A gente vai falar sobre tudo isso na sequência do Repórter CBN. 1 hora agora. Repórter CBN. Sábado, 30 de novembro de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu a possibilidade de correções no pacote de gastos de corte de gastos. Em reunião promovida pela Federação Brasileira de Bancos, ele destacou que há um alinhamento do Congresso com o Executivo para votar o projeto com urgência. O ministro disse que não há soberba do governo e que, se há desconforto, as medidas podem ser corrigidas. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera normalmente para pousos e decolagens neste sábado. Pela manhã, 3 chegadas foram canceladas por questões operacionais das companhias aéreas. O cancelamento de 115 voos desde quinta-feira, por causa do mau tempo, provocou um efeito dominó em toda a malha aérea do país. O cenário foi de saguões lotados e filas para remarcações. Novos temporais devem atingir o centro-oeste e o sudeste neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuva para o sábado e o domingo em quase todos os estados dessas regiões. Os destaques são para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A condição de instabilidade também vai avançar para a parte norte do país, como Rondônia, Tocantins e Amazonas. 9 pessoas morreram por causa de inundações provocadas por fortes chuvas no sul da Tailândia. Um novo balanço foi divulgado pelo governo e informou que mais de 13 mil moradores foram forçados a sair de casa. Centros de acolhimento temporários foram abertos em escolas e templos. Equipes de resgate atuam nas 8 províncias afetadas. Na vizinha Malásia, pelo menos 80 mil foram abrigados em refúgios e 4 pessoas morreram. Os países asiáticos esperam chuva mais forte nos próximos dias. No horário de Brasília, 1h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informações ao vivo em Brasília, a repórter Isa Staciarini. Isa. Pétria, o presidente Lula se reúne na tarde de hoje com o ministro da Defesa, José Múcio, e também com os 3 comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada para discutir regras de transição das propostas de corte de gastos que atingem os militares e que pode gerar uma economia de 2 bilhões de reais por ano para as contas do governo. Lembrando que essa reunião não está incluída na agenda de hoje do presidente da República e um dos pontos mais sensíveis incluído no pacote do governo é em relação à idade mínima de 55 anos para o militar entrar para a reserva. Atualmente não existe idade mínima, mas sim o tempo de serviço de 35 anos. O que a cúpula das Forças Armadas defende é que não haja mudanças em direitos adquiridos, ou seja,
Para que essa nova regra comece a valer para os militares, isso teria que ser feito só para quem for entrar agora e não para os que já estão nas instituições. Além disso, eles defendem uma transição e que esse novo critério não seja adotado de forma imediata após a aprovação no Congresso. Pétrea. Informações ao vivo em Brasília com Isis Tassiarini, agora 1h04. Especialistas em sustentabilidade avaliam que a COP29 no Azerbaijão não apresentou o resultado esperado em relação ao tema do financiamento climático. O acordo ficou bem abaixo do pretendido pelos países em desenvolvimento. O tema foi abordado em um dos painéis do 4º seminário Brasil rumo à COP30, realizado em Brasília nesta semana, com a presença dos ministros dos Transportes, Ana Filho, de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, das Cidades, Jader Filho, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Apresentado pelo Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do país, em parceria com a Editora Globo, o evento fez um balanço dos compromissos assumidos na COP29 e das propostas que devem ser apresentadas na COP30 em 2025 em Belém. Por outro lado, a recente aprovação do projeto de lei que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e cria regras para o mercado de carbono foi comemorado pelos participantes do evento, em função de sua importância para as agendas climática e econômica do país. A íntegra dos seminários Brasil rumo à COP30 está disponível no canal do Valor Econômico no YouTube. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Ok, legal, tá bom, normal. Parar toda hora para abastecer? Não é legal. Mude para um Haval H6, o híbrido que conquistou o Brasil e tem a maior autonomia do segmento, com até 170 quilômetros no modo elétrico. Haval H6, a linha SUV eletrificada mais completa do país. GWM, Hello Tomorrow. Paz no trânsito começa por você. Consulte autonomia no site gwmmotors.com.br. Aquários São Paulo. Não perca esse concerto inédito e gratuito no Parque Ibirapuera. O Aquários do Amanhã vai reunir Xênia França, Lued Luna, Rael e a Orquestra Experimental de Repertório, sob a regência do maestro Wagner Polischuk, para uma incrível viagem pela música brasileira, do clássico ao popular, da bossa nova ao rap. Neste domingo, 1º de dezembro, às 11 horas, no Parque Ibirapuera. Evento gratuito. Saiba mais em aquarios.oglobo.com.br. O Ministério da Cultura apresenta o Aquários São Paulo através da Lei de Incentivo à Cultura. O evento conta ainda com a cidade de São Paulo como cidade anfitriã. Patrocínio Master da Fundação Teatro Municipal. Patrocínio de Santander Brasil e Vivo. Apoio de Paper Excellence do Grupo CCR por meio do Instituto CCR, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e da Sabesp. Tem a Rádio CBN como rádio oficial e produção da SR Com. A realização é do Globo através do Ministério da Cultura, Governo Federal. 1h08. Revista CBN. Comportamento. A mãe chata. Esse é o nosso assunto que desdobra em outros assuntos hoje com o educador Léo Freiman, que sempre que vem para o Revista CBN é um sucesso, porque fala coisas que a gente de fato precisa ouvir, às vezes duro, uns ouvidos falam, ele é muito duro. Às vezes eu sou chato mesmo. Ele também é chato. Outro dia eu recebi Adorei no meu Instagram, essa. um adolescentinho, dava para ver pelo tipo de escrita, ele escreveu assim: Léo Freiman, devolva nossos celulares, não fechei com você, eu quero me divertir. Eu escrevi assim: obrigado por acompanhar meu trabalho, agora vai estudar. Chato, ele é chato, ele pega no pé. Sou mesmo, porque eu amo. Olha amo. só, a neurocientista Adriana Foss mandou aqui mensagem pra mim. Pétrea, que fantástico esse papo com o Léo. Mãe que cumpre seu papel é chata sim. Mãe que coloca o filho acima das suas relações está negligenciando a natureza do desenvolvimento da criança. Isso. Mãe boa aguenta a frustração do filho para ele crescer e se tornar um ser humano independente
e autônomo. Os desafios são Perfeito, muitos, né, Léo? perfeito. Define pra gente, inclusive na tua audiência também, tinha algumas pessoas perguntando, mas o que afinal é essa mãe chata? Vamos lá, ótimo, adoro. Hora da verdade. Pega uma caneta. A não ser que você esteja dirigindo, pega uma caneta, pega um lápis, eu vou te explicar o que significa ser uma mãe chata. A Pétria já está com uma caneta Eu já Bic estou azul. aqui anotando. Então vamos lá, escreve aí, Pétria. O C da palavra chata significa Sim. mãe consciente. Certo, Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu papel, tá. eu sei quais são os meus valores. Então, por exemplo, se eu quero ter na minha casa o valor da cultura, da educação, então eu vou, pelo menos uma vez por mês, numa contação de histórias. Quando tiver um presente, vai ser um livro. Nossa. Claro, pode ser uma bola, pode ser uma camisa de time, mas vai ser preponderantemente um livro. Quando eu for escolher um filme, eu não vou pôr um filme de qualquer coisa. Eu vou procurar, pelo menos uma vez por semana, assistir um filme edificante, que traga uma mensagem. Eu vou assistir um documentário, eu vou comentar algo bacana. Eu vou com meu filho no mercado, eu vou falar, filho, olha que bonito essa embalagem. Qual o profissional será que fez? Então, veja, quando eu sei os meus valores... Que bacana isso, E veja, né? você que está me vendo aqui, me assistindo, pensa aí com o teu marido, com você, com o seu psicólogo amanhã depois, 3, 4 valores que você quer muito ter na sua casa. Porque quando você sabe quais são os teus valores, eles funcionam como uma bússola moral. O que o valor ajuda? Do que e de quem eu me aproximo, do que e de quem eu me afasto. Então, quando vem o filho pedir aquele game violento e ele pergunta por que não, você fala, filho, porque não são nossos valores. Ah, mas todo mundo tem. Então, mas nós filho, não. então, nós não somos todo mundo. Aqui em casa, nossos valores são diferentes. Gosto Mas muito. ninguém se importa assim, então. Tadinhos dos seus amigos. Talvez os pais deles não tenham a informação de que na tua idade não é bom ter celular. Então, você aguenta a expressão chata porque você recebe isso como um elogio. Porque o pior... Escreve essa frase, Petra, escreve, você vai pôr no teu banheiro do... Vamos lá. Meu sonho é que você escrevesse no banheiro com um batom no espelho. Pior do que uma mãe chata é uma mãe que não se importa. É isso. É isso. Não tem como ser uma boa mãe, um bom pai, um bom professor, um bom chefe, se não for aqui e ali chato. Porque, veja, se eu quero ter músculo, eu tenho que me esforçar, isso cansa, isso dói. Agora, Todo Léo aprendizado Freiman, cansa e dói. Meu filho está viciado em celular. Eu tento tirar o celular dele e ele treme. Ele fica, está viciado. Como eu faço? Eu vou a um psicólogo que possa reorganizar rotinas da família, tá? Porque não é colocar o filho como uma pecinha quebrada no Lego da vida, como se ele fosse um panaca, ou como se ele sozinho pudesse controlar se já chegou no vício. Então, eu preciso aprender como família quais são as rotinas. Então, olha, filho, a partir da semana que vem, nas refeições, a gente não vai mais ficar no celular. Olha, filho, eu quero te contar uma coisa legal, que a partir da semana que vem, quando nós entrarmos no shopping para passear, a gente vai deixar o celular no carro para a gente estar junto naquele momento. Perfeito. Ou durante a casa da vovó. Eu vou criando ilhas de detox sem o celular. Eu vou aos pouquinhos, o conta-gota. Às vezes você tentar no método cachoeira, não vai ter mais daqui, vou jogar, vou quebrar. Via de regra não funciona. Só que muitas vezes você precisa de um psicólogo cognitivo, comportamental, ou algum que tenha conhecimento Chega da num questão ponto que das precisa, telas, e aí porque é sobre mudar os hábitos da família. Perfeito. Porque não adianta colocar o filho como o problema. Problemático. Essa criança é vítima de um abandono ou de uma ignorância. Às vezes o pai não sabe. Às vezes você que está ouvindo a gente, vê aqui exaltado, às vezes o pai não sabe, não tem informação que até 6 anos de idade é zero tela. Zero tela. E A depois? criança até essa idade precisa brincar, aprender, conviver. De 6 a 12 anos, até 1 hora de tela por dia. E tela, já explicando. Tela é tablet, é televisão, é celular, é tela. Tudo que é luminoso e fica lá piscando, mostrando um monte de informação. Tá. De 12 a 18, até 2 horas. E veja, não é só para criança, é para nós também, Petra. É difícil, porque a média do brasileiro é 9, 10 horas por dia.
Então, como a criança já fica uma insanidade de horas na tela, na escola, e está tendo esse movimento, com a graça de Deus, de proibir tela nas escolas, que já passou do tempo. Outro dia eu vi, Petra, juro, nessa hora eu queria ser cego para não ter que ver isso. Mas eu vi uma criança de 10 anos fazendo uma live de dentro da escola com o professor lá no fundo. Ah, não. Não, assim, tá? Isso não é tão irreal. Entra 9, 10 horas da manhã no Instagram, você vai ver, tem crianças fazendo live de dentro da escola. Aí você fala, isso é um professor? E esse pai, sabendo que a criança está fazendo live 10 horas da manhã, cadê esse pai? Então, assim, os riscos da exposição à tela, Petra, vão, primeiro, encurtando o cérebro, aumenta a obesidade, porque hoje você tem criança comendo com a mãe ou a babá dando comida na boca dela, então a criança fica obesa, fica irritadiça. Por quê? Mesmo. Petra, você já reparou? Você é mãe, você sabe, quando a criança está muito cansada, o que ela fica? Ela fica irritada. Desesperada. Então, já dá para saber. A criança está cansada. Petra, quem faz o meu curso Educando Filhos na Era Digital é assim, 100% das pessoas, elas falam, nas primeiras 2, 3 semanas é um horror, é chato, porque é a síndrome da abstinência, como parar de fumar, parar de beber, todo vício, quando você começa a mudar, é difícil. Mas assim, é cada relato lindo, Petra, porque as mães falam assim, eu voltei a ter meu filho. Olha que forte, eu voltei a ter um filho que olha no olho. Minha filha voltou a tomar banho. Meu filho voltou a ler. Que horror também, não é? Tem criança que não está tomando banho dias. Pergunta para as professoras hoje. Tem criança que vai para a escola e não toma banho dias. Porque não é a criança que está viciada. Toda criança que está viciada está dentro de uma família que está doente, Petra. Agora, e a gente precisa ter a humildade de olhar isso. Você falou muitas vezes, aí os pais mandam a criança para o psicólogo, quando na verdade quem precisa de psicólogo são os pais. Isso, eu vejo. Muitas vezes isso, Petra, né? 3 meses de orientação parental, orientação para pai, 3 meses de orientação equivale a 2 anos de terapia com a criança. Olha que forte. É fato. Por quê? Porque a criança, ela aprende, o cerebrinho da criança, ele vai ficar pronto lá pelos 25 anos de idade, em termos de maturidade. Por isso que erram as mães e pais por ignorância ao entender que com 14, 15, 16 anos, o filho, então eu já falei 10 vezes, então faz o que você quiser porque você já é grande. Não é. Na adolescência, pior ainda, porque você tem a impulsividade, a irritabilidade, a instabilidade, a individualidade ao máximo, você tem a inconstância. Então, você tem ali um caldeirão que abre porta para vício, para cigarro eletrônico, para sexo sem proteção, para agressão. Então, veja, a gente está vendo hoje pais, mães que de repente deixam o filho entregue a si mesmo, porque ele já é grande. Não, ele é grande por fora, mas por dentro o cérebro não está pronto. O cérebro se desenvolve, Petra, olha que legal, você que está me vendo aí, me assistindo, põe a mão aqui na nuca e você vai ver o seguinte, aqui atrás, essa região aqui do cérebro é chamada de hipocampo, tanto que quem é mulher sabe o que eu vou explicar, me diga se é verdade ou não. Quando um paquera te pega gostoso aqui, olha lá, ela já riu. Danado. Ficou até vermelha, que bonitinho. A pena que você tá ouvindo a gente, você não viu a Petra, é muito fofinha. Que figura. Ficou vermelha. Essa região, veja, é a região que o pai leva a criancinha, né? É a região que a leoa pega o leãozinho, é a nuca. Aqui nessa área do cérebro, é chamado de hipocampo, é a sede das emoções. Curiosamente, é a sede da memória. Por isso que crianças que não têm uma boa regulação de impulso, que são muito irritadas, explodem o tempo todo, ou aprendem a ser anestesiadas porque ficam na tela sem interação humana, essa criança tem muito mais dificuldade na escola. E o cérebro se desenvolve, Petra, olha que legal, daqui de trás é a primeira área que se desenvolve, tanto que a gente nasce totalmente emotivo. Verdade. A gente vai desenvolvendo a racionalidade e essa área aqui do cérebro, a córtex pré-frontal, que é a sede do controle de impulsos, da percepção de causa e efeito, é a percepção do aprendizado, do foco, da atenção, da concentração. Ela é, na verdade, a última área a se desenvolver. Perfeito. Então, não é porque teu filho tem uma cabeça de adulto, em termos do tamanho, que o que está lá dentro, que é o cérebro, está formado. Não é assim.
tem um tempo. Se você abrir o forno antes do bolo tá pronto, ele murcha. Se você largar o teu filho a si mesmo na adolescência, ele vai murchar. E aconteceu muito por causa da pandemia também, né, Léo? Assim, Sim. tem um agravante, a Sem gente dúvida, entende, sem né? dúvida. É importante, é o que eu falo, né? No meu livro A Síndrome do Imperador, eu falo do colo com mola, né? Isso adoro vale essa para expressão. filho, isso vale Adoro para essa pais, expressão. isso vale para nós. De um Conta. lado, a gente tem que acolher esse pai, essa mãe, que muitas vezes é ignorante desses fatos, não é obrigado a saber. A gente não tem aula de neurociência na vida o tempo escola. inteiro. É. Agora, uma vez que você sabe, é indesculpável você viciar o teu filho. É isso que eu digo. É indesculpável. A gente sabe. Como é que continua fazendo? Porque mas é porque todo mundo tem, Porque né? são Na uma escola, somatória de vícios. Todo mundo tem na escola. Aí o meu filho vai ficar sem Isso, acesso ao WhatsApp e os grupinhos, É o vai ser vício. chamado para festa. Então, sendo que, olha, eu vou falar uma coisa, Petra, Se não tem o desconheço alguma pesquisa científica mostrando que uma criança não ter rede social ou não ter celular antes de 12, 13, 14 anos fez que ela ficasse menos feliz ou menos sábia ou menos inteligente. entrosada. Ao contrário. Ao concordo contrário. com você. Se você olhar depoimentos Concordo. de Bill Gates, que foi o criador da Microsoft, depoimentos do Steve Jobs, criador da Apple, e de vários CEOs do mundo, presidentes das grandes empresas tecnológicas, sabe onde eles põem os filhos? Nas escolas que não têm tecnologia. Por quê? Porque para o cérebro Tem se que desenvolver, a gente precisa brincar, a gente precisa escalar, ou seja, movimentar o corpo, a gente precisa dormir, a gente precisa jogar, a gente precisa de arte, música, cultura, interação, a gente precisa sorrir e a gente precisa aprender a focar. O cérebro humano, Pétria, naturalmente ele é desfocado. O que acontece? Antigamente você tinha um pai, uma mãe, um professor que tinha autoridade, falava: senta, estuda, depois você brinca. Hoje entrou nessa equação o se você quiser ou por favor. Então existe sim, e eu acredito, eu gosto muito, a necessidade de ter a responsabilidade afetiva. Esse foi um ganho da contemporaneidade. Hoje se fala muito disso, né? Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Nanda Perin, a Psimama, ela fala bastante disso, você deveria chamar ela aqui, se é que ela não veio ainda. Ela fala muito disso, de ter a responsabilidade, que antes não se tinha tanto quanto hoje. Antes era fácil bater, xingar, humilhar, beliscar. Exato. Então né? era violenta, então, né? A comunicação era muito hoje violenta. a gente foi para o outro lado. É mesmo. Então hoje a gente quer ser super legal, por carência. Então nós estamos viciados em ser carentes. E a nossa carência faz com que a gente vire servos de filhos imperadores. Você falou isso uma vez para mim, né? Assim, os traumas que a gente teve na infância, por ter muitas vezes uma educação rígida. Sim, a gente tenta compensar. A gente tenta compensar. Então, olha para você, para o que foi a tua infância e o que está sendo compensado. Porque o normal, como você está trazendo aqui, isso é muito aflitivo, porque às vezes a gente comenta, e tem agora o movimento Desconecta, por exemplo, que incentiva, e é um grupo de apoio para pais e mães compartilhar experiências e se fortalecerem nisso. Agora, parece que a gente está palpitando na vida do outro quando fala que não é bacana ter o celular. Não, a gente está cuidando. E veja, Petra, o que acontece com essa tentativa hoje de tirar dor, espera, sofrimento, superação e mérito? A gente está criando uma legião de crianças desgraçadas, tá? Uma geração de jovens desgraçados. Desgraçados no sentido da falta de graça. Não tem graça, não tem gratidão. A vida fica blá. Fácil. Por quê? Também, né? Muito Porque fácil, hoje o menino vai na corrida na escola, ele chegou em 8º lugar e aí o pai quer que dê medalha. Então, assim, é óbvio que existe o espaço na escola, na vida, no mundo, em que a gente tem que ter jogo cooperativo. Mas tem hora que tem que ter o jogo competitivo também. Porque você não chama aqui para o teu programa um psicólogo que é um tonto. Você não compra um microfone que é o pior, que é o 8º melhor do planeta. Você compra aqui na CBN o melhor microfone que você puder. Você vai fazer teu óculos na melhor ótica. Então, sim, tem horas que a competição, que o mérito, que o reconhecimento, que a superação, ele precisa ser prestigiado. Então, hoje a criança desce no prédio, detona a brinquedoteca, e aí, se o zelador vier falar pro Theo arrumar,
Ai do zelador, é capaz de mandar o zelador embora. No lugar desse pai falar assim, olha o que o seu João está falando, o seu João falou, está falado. Então, o que está acontecendo? Em nome de agradar a criança, por quê? Porque, de novo, a minha vida está ruim, meu casamento não está legal, minha carreira está uma porcaria, eu estou mal, eu só durmo tomando uísque, ou seja, eu não estou legal, eu no lugar de ter ficado adulto, eu fiquei adulterado, e eu não vou para uma terapia, eu não vou cuidar de mim, eu não vou me olhar. Aí eu pego a criança como um brinquedinho, exponho na internet, ou faço com que ela não passe por frustração. Eu entendo o mecanismo, é louvável você querer distrair-se da sua dor, pai. Mas presta atenção, a tua criança mal trabalhada vai criar um filho desgraçado. E eu falo aqui com todo o respeito, desgraçado, que não vai ter graça, não vai ter gratidão, não vai ter graciosidade. Vai ser uma pessoa menos feliz, vai ser uma pessoa menos preparada. E o mundo, Pétria, o mundo que nos espera no futuro, Meu Deus. vai demandar pessoas que tenham competências sociais, competências emocionais, bondade e esperança, que é um outro tema fundamental. Não é mais sobre formar o melhor filho do mundo, isso já foi. É sobre formar o melhor ser humano para o mundo. Pétria, pense o seguinte, das tuas amigas, dos teus amigos de escola, tá? Quem foram aqueles que se destacaram? Quem são aqueles, além daqueles que tiveram mãe chata, pai chato? São aqueles que eram legais, que eram pessoas bacanas, eram pessoas que brincavam, mas quando passavam do eixo conversavam. Por quê? Uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa gentil, uma pessoa que é gente. E o que é uma pessoa que é gente? É gente que trata a gente com gentileza. Então, essas pessoas, você convida para trabalhar. Essa pessoa, se ela está passando um problema, você tem vontade de ajudar. Essa pessoa, se de repente ela precisa de um investidor para um negócio, mesmo que ela não era a melhor aluna da escola, mas fala, essa pessoa é legal, ela é dedicada. Então, a bondade, ela é um elemento fundamental para o progresso. E olha que interessante, uma pesquisa feita em diferentes locais do mundo mostrou que 3 atos de gentileza, 3 atos, segurar o elevador para o vizinho, vou ajudar o meu irmãozinho a aprender a matéria escolar, eu vou levar o cachorro passear, vou visitar minha avó. 3 atos de benevolência por semana, por um mês, elevam a autoestima de uma pessoa, elevam a sensação de felicidade e a avaliação dos demais. Então, você que está ouvindo, pratica isso, não precisa acreditar em mim. Só faz durante uma vez por semana, todo mundo vai comentar 3 atos de benevolência que fez ao longo da semana. Isso eleva significativamente a autoestima, a felicidade e a percepção social. Agora imagina, Pétria, será que é pedir muito? Que uma vez por semana você sente com o teu filho para falar assim, escuta, me conta 3 atos de bondade que você praticou. E aí, de novo, essa percepção dos valores, que era o C da mãe chata. O H da mãe chata, anota aí, H da mãe chata é a mãe humana. Ou seja, a mãe que de vez em quando é louca, que de vez em quando vai gritar, que de vez em quando vai chorar. É aquela que às vezes vai se trancar no banheiro só para ninguém chamá-la, vai ligar o chuveiro só para ficar lá alguns minutos. É aquela mãe que às vezes vai dar umas voltas no quarteirão de carro só para poder ter um pouquinho de silêncio. É aquela mãe que às vezes vai pensar que não está dando conta. É aquela mãe que de vez em quando vai perder a cabeça. É aquela mãe que às vezes vai esquecer. É aquela mãe que às vezes vai esquecer. É aquela mãe que eventualmente vai confundir coisas. É aquela mãe que às vezes vai chegar num domingo e vai falar, eu não vou te levar no balé da sua amiga. Por quê? Porque eu estou exausta. Mas eu preciso ir. Então, você liga para a mãe da tua amiga e vê se alguém te leva, porque eu estou exausta e hoje eu vou ficar aqui. Eu vou fazer minha máscara capilar. Que delícia. Porque hoje é o meu dia. Léo Frama está nos autorizando a sermos reais. Olha só, gente. Léo, deixa eu te falar. Esses dias eu falei para as crianças, eu falei para o meu pequeno, né? Eu falei assim, Max, eu tô assim um pouco preocupada. Eu tenho com que estar preocupada? Ele, nossa, mamãe, nem parece que você tá preocupada. A gente viaja demais nesse universo interno da educação. É um desafio, a gente se cobra demais, mas acho que nessa fala que você traz, inclusive atendendo tantos pais e mães, isso é um alento, porque a gente vai criando uma humanidade em nós, afinal de contas é o que você trouxe. A gente quer criar gente boa.
é isso, e não máquina, e não essas coisinhas, né, que um programa, né, igual a gente programa no celular para dar resultado, não, é gente. E quer uma notícia boa? Ah. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup com 1 milhão de pessoas no mundo fez a seguinte pergunta. Você que está ouvindo a gente, responde também. A Pétria vai participar da pergunta. Para ter sucesso na vida, é melhor aprimorar os nossos pontos fracos ou melhorar os nossos pontos fortes? O que você acha? 5 segundos. Ó, eu quero me tornar excelente em alguma coisa. É melhor eu melhorar aquilo que eu sou fraco ou realmente melhorar aquilo que eu já sou bom? Nossa, Léo, acho que melhorar que eu sou boa. Errei? Isso, você acertou. É o que eu acho. Você é uma mulher muito inteligente. Muito obrigada. A maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas diz que é melhor a gente melhorar os nossos pontos fracos. Por causa da nossa cultura. Competição. Por causa da nossa cultura de achar que a gente não pode ter fraquezas. Ai. Pétria, toda mãe vai ser muito boa em uma ou duas coisas, E ruim média em outras. outras e vai ser super atrapalhada em várias outras. Tem mãe que é boa de logística, horário, rotina, agenda, a casa dela é toda etiquetada, tem Tupperware para tudo quanto é lado, tem cronograminha, lista de fazer. Só que Mas às vezes não ela, gosta de brincar. só que às odeio vezes ela não é brincar. tão Ai, vem brincar, ela não é tão que saco, fofinha, vai lá. brincar. Tem outra mãe que é super do brincar, de pentear o cabelo, de se faz divertir. A mãe gincana. palhacenta, divertida. Mas esquece tudo. Só que é super esquecida. A outra mãe é a mãe professora. É a mãe que sabe a matéria, que acompanha, que entra no Khan Academy, traz um vídeo, debate a matéria. Ela faz a escola junto com o filho. Cara, toda mãe, todo pai Tem é bom. coisa boa. Gente, é isso. Você é muito bom em uma, duas coisas. Porque assim, a educação do teu filho, Pétria, é você, é teu marido, é a professora, é o pai dos amiguinhos, é a escola, é um A monte de vida. entidades. Porque, veja, Para com essa Veja, pressão. a educação do teu filho é muito mais do que você. Tem outras pessoas que vão compor o universo mental deles. Ainda bem, né? E a vida também, né? A Isso. vida. Eu gosto muito dessa ideia da baliza. Que a aula, ele vai voltar. Eu prometo que ele vai voltar, porque termina. Pessoal, onde vai estar essa entrevista? Vai estar lá no podcast do Revista CBN, também está nas redes do Léo. O pessoal quer. Qual é o Instagram de Léo Freiman? Olha, o meu Instagram é o Léo Freiman Oficial. Tem gente que está aqui me assistindo. E quem quiser, por exemplo, conteúdos como esse, cursos de como educar filhos na era digital, como formar filhos felizes e bem-sucedidos, a gente tem, inclusive, agora, Pétria, uma promoção que eu estou oferecendo para você, para os amigos do estúdio. Eu estou fazendo um programa de assinatura do Léo Freiman Flix, que é um canal onde eu coloco conteúdos de educação de filhos, saúde mental, educação, saúde mental e carreira. Tá. Toda semana conteúdos novos, cursos, e-books, uma infinidade. No link da minha bio do Instagram, Léo Freiman Oficial, tem lá. E se inscrever no meu Instagram, Black, cada assinatura que você comprar, você ganha uma outra para presentear quem você pai quiser. e mãe lá da turminha da escola. Porque é aquilo, né, Léo. Petra? A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa buscar aprender Precisa as mesmo. questões oficiais. A gente não faz isso Precisa para trabalho? É. A gente não treina, bota a roupa certa, estuda e se prepara? Educar filhos também é aprender todo dia. Ele vai voltar. Enquanto isso, você vai nas redes. Eu acompanho o Léo de perto, encaminho muitas coisas, aprendo com muitas outras. Querido, um beijo enorme para você. Obrigada por essa visita luminosa que acendeu aí o farol de muita gente que está acompanhando, tá? Eu Um fico beijo. muito feliz, muito honrado de estar aqui com você. E sim, a entrevista ficará gravada para você compartilhar daqui a pouquinho nas suas redes sociais. Agora, 1h33, a gente vai para o Repórter CBN. Repórter CBN.